Oi, pessoal. Acho que já estamos todos por aqui para a gente começar a nossa call. Temos agora 26 participantes. Eu queria, em nome da equipe CE, dar boas-vindas para todos vocês. Nós temos aqui pessoas que estão participando de várias atividades que o ICE tem mobilizado. Então, nós temos aqui participantes do curso Como Apoiar Negócios de Impacto. Nós temos aqui também aceleradoras e incubadoras que passaram por alguma das edições do programa de incubação e aceleração de impacto, 1, 2, 3, 4, quinta turma. E a gente também pode ter por aqui também alguns professores da academia, que fazem parte da rede de professores da Academia ICE, que nós também divulgamos o nosso webinar lá. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês, que conseguiram um tempinho para a gente conversar um pouco sobre as boas práticas de incubação e aceleração de impacto. Essa é a segunda edição de uma série de... na verdade, é a segunda edição dessa discussão sobre as boas práticas de incubação e aceleração de impacto. Webinários nós temos feito muito mais edições. Estamos aqui numa equipe grande, a equipe CE está por aqui, se vocês quiserem dar um tchauzinho só para todo mundo reconhecer. A Ju, a Fernanda, a Bianca, acho que é da equipe do CE é isso. Temos aqui talvez alguém da equipe Sensilab, eu não estou conseguindo enxergar todo mundo aqui. O Lucas e a Tamires também, que têm apoiado a gente no curso online. E temos também os nossos convidados do dia, que eu vou apresentar para vocês, a Sara, o Zé Augusto e a Mariana, que deve estar por aqui também, a Mari ali em cima. Legal. Sejam todos muito bem-vindos, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para a gente conversar um pouquinho. Eu vou pedir para que todos vocês registrem, por favor, no chat. Para a gente é muito importante saber quem está aqui conosco, então a gente vai centralizar nossas conversas todas no chat, que fica aí na barra inferior do visor de vocês. E eu vou pedir para vocês colocarem lá o nome e a organização que vocês pertencem e também mandarem todas as perguntas por lá. A Juliana vai ajudar a gente a registrar as perguntas de vocês ao longo e a gente vai ter um espaço no final para a gente responder algumas dessas perguntas que a gente conseguir responder aqui ao vivo, ok? Bom, então, da onde que surgiu essa ideia das boas práticas? Então, acho que quem já participou da primeira rodada já conseguiu, já ouviu um pouco a gente contasse um pouco sobre essa história. No ano passado nós lançamos uma chamada que tinha como objetivo identificar e reconhecer as organizações que estavam se destacando nessa agenda de apoio a negócios de impacto em diferentes estágios e em diferentes frentes. Então nós selecionamos iniciativas de sensibilização para negócios de impacto, iniciativas de seleção e apoio a negócios de impacto e também de mobilização do ecossistema. Eram 3 categorias. E o nosso objetivo era a gente disseminar essas boas práticas à medida que elas iam sendo incorporadas. Acho que agora que nós estamos em vias de lançar a publicação, ficou muito claro que todas essas organizações elas foram desenvolvendo competências para colocarem as suas iniciativas em prática e tem muita coisa que elas ainda estão desenvolvendo, estão fazendo. Então, a ideia da chamada de boas práticas foi contar um pouco essa história enquanto essa história acontecia. Então, eles vão contar um pouquinho para a gente hoje. Então, essas foram as práticas vencedoras dessa primeira chamada que nós lançamos no ano passado. Então, nós já tivemos a oportunidade de conhecer o case da Centese, da Cause e do Tecnopuc. Hoje, a gente vai ter o prazer de conversar com os nossos convidados para conhecer o case do PIEBT da Federal do Pará, do Porto Digital e da Inemons. Nessas 3 diferentes categorias: sensibilização, seleção e ativação do ecossistema. A gente queria aproveitar esse momento também para fazer uma celebração do lançamento dessa publicação. A gente vai encaminhar para vocês por e-mail a publicação das boas práticas de incubação e seleção de impacto, que vai ter o compilado desses 6 cases que nós selecionamos para a primeira chamada. E a gente também vai mandar para vocês um kit de comunicação. A gente gostaria muito que vocês fossem também nossos parceiros para disseminar esse conteúdo. Sabemos que vocês têm outras aceleradoras e incubadoras na rede de vocês, que vocês
eventualmente poderiam compartilhar e sensibilizá-los e trazer para essa agenda e aproximá-los cada vez mais desse tema. Então, a gente está muito feliz de estar chegando, né, com esse lançamento. Gostaríamos de aproveitar esse momento para celebrar e também contar para vocês que na semana, provavelmente no começo da semana que vem, vocês devem receber no e-mail esse e-mail marketing com a publicação e um kitzinho de comunicação para nos apoiarem nessa divulgação. E eu também queria contar uma segunda novidade, então hoje eu vou roubar um pouco do tempo dos nossos convidados para contar uma segunda novidade que nós vamos lançar provavelmente na semana que vem também, que é uma chamada de apoio para as aceleradoras, incubadoras e organizações de suporte a empreendedores de impacto. O ICE tem feito uma série de mobilizações para apoiar organizações, especialmente olhando para esse cenário, né, para os impactos que esse cenário de crise tem causado no ecossistema. Esse conjunto de realizações do ICE nós chamamos de elos de impacto, e dentro do elos de impacto, como nós temos há bastante tempo essa agenda de fortalecimento das aceleradoras e incubadoras, nós também estamos lançando uma chamada de apoio, uma chamada de projetos de aceleradoras e incubadoras, para que a gente possa apoiar ações que fortaleçam e mantenham ou ajudem a incorporação dessa agenda de negócios de impacto dentro das incubadoras de vocês e também promover a troca de experiências e fortalecer essa rede nacionalmente. Essa chamada de apoio a projetos vai apoiar projetos de 25 até 50 mil reais, 50 mil reais no caso só de projetos colaborativos, o teto é 25 mil para projetos individuais e 50 mil no caso de projetos colaborativos, que nós entendemos como projetos colaborativos, projetos inscritos por mais de 2 organizações. A gente vai mandar todos os detalhes, todas as categorias que a gente criou para essa chamada, e nós vamos fazer um tirar dúvidas online no dia 2/6, às 16 horas, já reservem a agenda. Assim que a gente mandar o edital, tenho certeza que vão vir dúvidas e a gente vai estar a postos para respondê-las e a gente espera receber projetos e também apoiar iniciativas que eventualmente vocês já têm parte dos recursos ou que vocês estão querendo startar dentro da organização de vocês. Bom, feito esses 2 lançamentos, né, contando um pouco essas novidades para vocês, eu queria passar a palavra, então, para os nossos convidados do dia. Hoje a gente vai receber o José Augusto, do PBT da UFPA, a Mariana Lima, do Porto Digital, e a Sara, da Inemontes. A nossa ideia é que eles vão fazer uma rodada de uns 8 minutos, a Ju vai apoiar a gente aí no controle do tempo. Eles vão fazer aí, então, um pitch, já que eles são os especialistas. Toda vez que a gente fala, olha, uma fala de 8 minutos, todo mundo fica super preocupado, mas eu não vou conseguir falar tudo. Olha, vocês são os especialistas e apoiam os negócios a fazerem os pitches, é a chance deles fazerem os pitches também e contarem como que foi a implementação da prática, e depois a gente vai ter um momento também para fazer perguntas no final, ok? Eu vou passar, então, primeiro para o Zé Augusto, para ele dar um oi para vocês e começar a apresentação dele, e eu vou parar de compartilhar a minha tela. Olá, todo mundo me escuta? Beleza? Para compartilhar a minha tela, só colocar aqui, né? Eu vou fazer uma breve introduçãozinha, depois eu vou compartilhar algumas telas e tem um box de links também que a gente vai enviar aqui, Yara, que são as telas que a gente está apresentando, mas a gente vai mostrar muito rápido, só para facilitar. Bem, bom dia a todos, saúde, né, e serenidade nesse momento tão difícil. É uma alegria estar aqui com outro chapéu. Estive no primeiro encontro como participante e agora, enfim, tendo essa alegria de compartilhar um pouco com vocês a respeito do nosso desafio 9+, né? Que é uma das ações que a gente desenvolve aqui no programa de incubação da UFPA. Fiz 25 anos essa semana, inclusive. Está todo mundo ainda... Difícil estar em ritmo de festa, né, no contexto como esse, mas a gente fica muito feliz, né, uma instituição fazendo 25 anos, apoiando aqui a inovação e empreendedorismo na Amazônia. E, basicamente, como funciona o Inove, né? O Inove é uma mistura de hackathon com programa de aceleração. Então, acho que ele não inova tanto, né, na sua proposta. Eu acho que a gente tem N modelos similares no Brasil, né, desenvolvidos aí por incubadoras e outras organizações do campo. Mas ele tem algumas nuances, talvez, que
né, mereçam um pouco de atenção e que tenham chamado a atenção, inclusive, de vocês, que nos contemplaram com esse prêmio, né? O Inove, ele existe desde 2014. Ele é um programa voltado para todos os universitários do estado do Pará. Então, ele é feito da UFPA para a comunidade universitária do estado como um todo. E aí a gente está falando do estado onde cabem mais ou menos 3 a 4 Alemanhas, né? Então, um estado realmente de dimensões continentais, e que abarca não só estudantes de graduação, né, mas até estudantes de doutorado. Então, é realmente uma prática interdisciplinar, né, bem viva, né, coisa que a gente fala na academia há muito tempo, aqui, pelo menos na Amazônia, de interdisciplinaridade, etc. A gente consegue concretizar por meio do Inove. A primeira edição foi em 2014, a segunda edição em 2015, e aí a organização percebeu que fazer todo ano não era mais factível, não era viável, sobretudo pela ausência de recursos, né? A gente de universidade pública, no geral, vem assistindo um decréscimo cada vez maior, né, nos recursos para a educação. Então, assim, a gente passava mais tempo tentando captar recursos para poder realizar o Inove do que realizando o Inove. E aí ele começou a ser a cada 2 anos. Então, depois de 2014 e 2015, a gente teve uma terceira edição em 2017 e depois a quarta em 2019, né? Pelos resultados que a gente vem obtendo, inclusive, faz parte dos nossos planos voltar, né, a fazer o Inove anualmente, que a gente reconhece muito a importância dele. Os alunos, quando se inscrevem basicamente em 3 categorias. Formulador, que é aquele aluno que tem uma ideia, né, e que quer desenvolver aquela ideia. Colaborador, aquele aluno que quer colaborar com a ideia de alguém, né, ainda não sabe, né, até começar o desafio, a ideia ele vai colaborar. E o observador. A gente é doido para acabar com essa categoria de observador. Nem combina muito, né, com empreendedorismo, né, uma pessoa só ficar observando. Mas a gente tem reparado que, com a ideia de trazer todo mundo para dentro, deixa a categoria observador. E é bacana ver que, durante o desafio, algumas pessoas que se inscreveram como observadores, ou seja, seriam personagens mais passivos dessa trama toda, pedem para migrar de categoria. Falam, não, eu quero entrar naquela equipe, eu quero colaborar, não, eu acho que eu posso somar esforços ali, acolá. Então, é muito bacana a gente ter mantido ela. Primeiro dia, muito similar, quem já organizou Startup Weekend, já participou de Startup Weekend também, muito parecido, né? Os formuladores vão ali para frente, apresentam suas ideias, os colaboradores escolhem, tem um feirão de ideias ali depois, você está falando aí de 300 pessoas, 400 no auditório, né? Vocês formam a equipe, e é aí que um dos grandes desafios da organização, né? Acho que a ideia aqui é meio que uma comunidade de prática, a gente compartilhar, né, alguns pormenores aí que não aparecem nos relatórios. É aí que realmente a coisa começa a acontecer, né? Porque, diferentemente do Startup Weekend ou de um hackathon, onde você tem ali uma imersão de 2, 3 dias, ou de um dia mesmo, o nosso desafio ele dura um mês. Já chegou a durar 45 dias. Imagina como não ficava o grau de estresse de quem organizou nessa época. Eu já peguei a época de um mês. Como é que você mantém jovens, né, naturalmente dispersos, hoje, com tantas tecnologias, etc., e que tem estágio paralelamente, que tem faculdade paralelamente, integrados durante um mês, todo vivendo aquele desafio? Acho que essa é uma das grandes dificuldades para a gente. A gente tem conseguido isso por meio de uma plataforma na qual as equipes, após serem formadas, e aí a primeira capacitação que a gente tem logo após a formação das equipes é uma capacitação para ajudá-los a montar a equipe, a dividir as tarefas de acordo com as expertises, a ter realmente equipes interdisciplinares. Então, se tiver uma equipe ali com 8 alunos de direito, a gente tenta ter uma certa intervenção para não deixar aquilo acontecer, não é o propósito. Então, assim, a nossa ideia é ter um aluno de doutorado, um aluno de graduação, um aluno de um IFPA, né, um Instituto Federal Tecnológico, de uma instituição particular, de cursos distintos. Essa é a proposta, né? A gente acredita muito no poder da pluralidade. E aí, por meio dessa plataforma, a gente consegue mantê-los integrados, né? Porque a gente faz o acompanhamento dos entregáveis, que a gente tem a cada capacitação, são cerca de 6 a 7 capacitações, que começam com essa da formação da equipe e vão até a última de pitch, passando por prototipação, né, ideação, enfim, design thinking, tudo que a gente conhece, metodologias ágeis, enfim. E, além de acompanhar os entregáveis, a gente também conecta esses alunos com mentores.
Na última edição a gente foi muito feliz, a gente conseguiu, inclusive, com apoio muito grande dos professores do programa Academia do ICE, conseguimos uma rede de aproximadamente 60 mentores de 15 estados do Brasil. A gente sempre busca não só docentes, né, como também profissionais da prática, e a gente consegue monitorar isso por meio das inscrições. Então, se a gente começar a observar que eu tenho nas inscrições ali alguns alunos de oceanografia, provavelmente vai ter projeto voltado para o ODS 14, Vida Marinha. Então, tem que correr atrás de alguém que trabalhe com isso, antes do desafio começar. Que é para quando começar o desafio, eu ter na plataforma o match da pessoa que tem essa expertise com a pessoa que demanda essa expertise. Não que todo aluno de oceanografia vá desenvolver um projeto dessa ordem, né? Porque ele pode ser colaborador e trabalhar com um aplicativo que conecta mulheres que fazem reparo doméstico, né? Enfim, esse projeto existe, inclusive, vou mandar o link dele, foi terceiro colocado, chama Projeto Minerva, projeto que trabalha com capacitação, né, e fazendo a ligação de mulheres que demandam projetos, reparos domésticos com mulheres que fazem reparos domésticos. O projeto, inclusive, ficou na segunda colocação do último desafio Renault Experience. Projeto bem legal. Então, enfim, por meio dessa plataforma, a gente consegue monitorar os entregáveis, fazer os matches, né, entre os mentores. Os mentores podem observar os projetos e clicar neles. Olha, aquilo ali é da minha área de atuação, então eu quero orientar aquele projeto. Ou então o aluno pode demandar o mentor, né? Funciona bem assim. Ao final de tudo isso, a gente tem fases, né? Semifinal, final, e ao final os projetos são premiados. A gente tem, rapidinho, Ju, sei que já estou aqui engatando o tempo, mas só compartilhar a minha tela com vocês. A gente tem aqui alguns sites, eu acho que dá para ajudar legal a entender. Eu vou mandar todos os links, mas só fazer um pitch. Aqui as redes sociais, quem quiser entender um pouquinho melhor, dá para entrar. O Inove é um desafio muito de comunicação. Então, a gente tem que manter uma comunicação muito frequente com eles ao longo desse um mês, né? Então, aqui está a foto das nossas redes sociais. Quem quiser clicar depois vai acompanhar. Então, a gente vai fazendo acompanhamento das equipes, vai se comunicando. Aqui é a plataforma, o site do Inove, onde as equipes baixavam o edital, viam as categorias. Ok, aqui é a categoria que a gente inseriu, negócios sustentáveis, desde a edição 2017, e que vem premiando alguns alunos, né? Alguns cases que a gente tem rápido para falar. Aqui é a foto do evento de encerramento. Foram da última edição, 2019, a equipe ganhadora do Inove, uma equipe que desenvolveu um biofilme a partir de casca de camarão, que aplica em frutas e aumenta muito a vida útil dela, e que ganhou o REC Brasil recentemente, que é um desafio da Brasil Conference, né, MIT e Harvard. Então, um projeto chamado Biomimética foi o ganhador. É bacana a gente ver a continuidade desses esforços, né? Projetos que se destacam aqui no nosso quintal e que depois se destacam nacionalmente, internacionalmente. Aqui o Reparos Domésticos que eu falei. Aqui o Amanacatu. A Amanacatu, acho que é uma das nossas joias raras, assim, um dos grandes exemplos, que é um projeto voltado para o ODS 6. A gente tem uma crise sanitária aqui na Amazônia. Amapá, por exemplo, 65% não tem acesso à água. E é um projeto que aproveita a água da chuva com um modelo de negócio super inovador, princípio de economia circular. Então, um projeto que saiu do Inove, foi acelerado pela Ambev, participou de Climate Ventures, matéria aqui em Bom Dia Brasil, ganhou 2 prêmios durante 2 anos seguidos no Vale do Silício. Então, um projeto que orgulha muito a gente. Então, basicamente é isso, uma mistura de hackathon e aceleração, né, com que você tenta trabalhar com esses jovens princípios de conhecimento de negócio de impacto, de empreendedorismo, de inovação no sentido lato, para poder, enfim, incentivá-los a depois vir para a incubadora ou seguir com esses empreendimentos, seja como for. É isso. Super obrigada, Zé Augusto. A gente pode explorar mais depois nas perguntas. Foi uma boa introdução. Por favor, manda os links que a gente compartilha com todo mundo também. Eu vou pedir para vocês irem registrando as perguntas de vocês, que vocês forem tendo ao longo das apresentações que a Juliana vai fazendo o compilado e organizando para nós, tá? Eu vou passar, então, agora para Mariana, com Porto Digital. Olá, gente, bom dia. Todos me ouvem? Ok, pronto, massa. Bem, gente, sou Mariana, eu atuo juntamente com o André Araújo, também está aqui, sou gerente de empreendedorismo lá do Porto Digital. A gente atua especificamente na JAM, que é o braço do empreendedorismo do Porto, né, dentro do eixo de negócios.
E o Porto Digital, só dando uma explanação rápida, para quem talvez ainda não conheça, não tem familiaridade, é um parque tecnológico situado aqui no Centro Histórico de Recife, né, abriga cerca de 300 empresas, foi fundado nos anos 2000, né, por uma iniciativa conjunta de empresas, governo e academia também. A gente funciona muito no modelo da tripla hélice, né, trazendo iniciativa, principalmente uma iniciativa que foi criada com o intuito de gerar desenvolvimento econômico nas áreas de tecnologia, economia criativa aqui no Estado, e também revitalização do território, né, de onde a gente se situa. A gente fala muito isso no nosso discurso, que o posicionamento, onde a gente se localiza, o Centro Histórico do Recife, é um posicionamento muito estratégico assim, para a gente atuar da forma que a gente atua, nas áreas que a gente atua também. Então, dando esse parâmetro, especificamente sobre o contexto de empreendedorismo, né, sobre o contexto da nossa prática de apoio a negócios de impacto, é uma causa, é uma ação que a gente vem se sensibilizando desde 2018, começando a ter ações mais efetivas em relação a isso, né, desde que o Porto começou a ter mais relacionamento também com os assuntos, com esse, apesar da gente já ter nascido, quer queira ou não, o MGPD em si, a gente começa a entender hoje que o núcleo de gestão em si já é uma iniciativa de impacto para o local, para a área, para o território em que ele atua, mas efetivamente ações e comunicação também desses propósitos a gente tem tomado muito a partir desse ano, né? A partir de 2018 e em 2019 a gente pôde reformular algumas práticas do nosso modelo de incubação, né? Assim como a Mindebis também, 2018 para 2019 foi um ano de mudanças, tanto de estratégias mesmo da organização. A gente teve que abrir o olhar e pensar realmente em um modelo mais escalável para realmente trabalhar com o maior número de startups dentro do nosso programa, para atuar ainda mais forte nessa parte do fomento, que realmente a gente atua na ponta, na galera que está começando a querer empreender, está começando a ter uma ideia, mas ainda não definiu muito o modelo de negócio. Tá? A gente tem programas como o Mindebis, que é o nosso programa de pré-incubação e a incubação. E especificamente na incubação, logo após a nossa certificação, né, a gente tirou a certificação modelo CERN 2 em início de 2019. E em 2019 ainda a gente reformulou parte da metodologia, que apesar do CERN ser um manual de práticas e procedimentos em relação à incubação, ele define e, de certa forma, diz minimamente o que uma incubadora, que tipos de processos e práticas a incubadora pode ter. Ele é um modelo muito aberto para a incubadora adaptar e poder fazer um programa no formato que seja mais adequado ao seu contexto. Então, foi isso que a gente fez, assim, vendo todas as mudanças de estratégias que a gente precisava passar, o aumento também, né, de número de startups que a gente teria que abrigar no programa, a gente mudou um pouco isso e, já sensibilizado para as causas de impacto, a gente resolveu, dentro da metodologia de incubação, instituir de maneira mais forte e sistemática o eixo impacto. E foi aí que a gente colocou como nosso 6º eixo, né, de avaliação, monitoramento e qualificação das startups, um eixo impacto que seria transversal a todo o programa. Então, mesmo startups, que a gente abriga principalmente startups com base tecnológica, né, mas também muito na área da economia. E desde 2018 a gente já vinha recebendo muito startup com essa demanda, assim, com esse propósito de impacto. Então, a gente também percebeu do lado de cá a necessidade de adaptar e trazer conteúdos para essa galera. Então, foi quando, em 2019, a gente instituiu outros tipos de política, assim, políticas também para incentivo da diversidade de público dentro do programa. Então, a gente começou a pensar em subsídios de mensalidade para empreendedores, empresas, né, formadas por representantes mulheres e pessoas de renda familiar até 2 salários mínimos, o que definitivamente também aumentou muito o nosso número de participação de mulheres nos nossos programas.
Sem falar também nos programas também que foram criados em paralelo a isso, independente da nossa prática também. Dentro do núcleo de gestão, a gente vê iniciativas como o Mini Porto Mais. Se vocês quiserem também, a gente pode falar um pouco mais sobre eles. São iniciativas voltadas à inclusão e diversidade também para todo o parque, mas que tiveram parceria com os nossos programas também, que a gente conseguiu realizar turmas específicas de Mind the Beach para mulheres, voltadas para mulheres, e com o apoio do British Council também a gente conseguiu desenvolver turmas específicas de Mind the Beach para a galera das comunidades ao redor. Então, foram práticas, assim, é um movimento que a gente vem construindo, assim, um eixo que a gente institucionalizou, né, para apoiar, de fato, essas startups e trazer de forma transversal essa temática de impacto. A gente conseguiu, através de capacitações, workshops, a sensibilização das startups nos programas em relação a eixo. Então, a gente dando workshops como ODS, dando workshops sobre teoria da mudança, modelo C também de Canvas. Muitas startups começaram a primeiro entender o que era impacto social, que quem não vem desse mundo às vezes não entende, às vezes a galera já fazia impacto, já era um negócio de impacto e não conseguia também se visualizar tanto nesse campo. Então, conseguiu clarificar mais esse conceito na cabeça delas e, ao mesmo tempo, sensibilizar esses empreendedores, né? Então, desde esse movimento todo, como resultado, também trouxe muito o desenvolvimento dessas startups de impacto, que conseguiram definir melhor o seu modelo de negócio, como lá na prática vocês vão poder ver melhor, mas se quiserem pesquisar também o aplicativo Metacolher, que é um aplicativo que, em defesa, né, para a diminuição da violência doméstica. A Pixels, recentemente também a Guiar, que é um representante que desenvolveu uma startup de moda, principalmente focando no público de representantes LGBTs. Então, foi muito importante, está sendo muito importante esse nosso desenvolvimento e a gente acredita que os próximos desafios são envolver ainda mais os stakeholders nessa jornada, ainda mais mentores também para capacitar, que a gente sente essa falta de mais mentores na linha de impacto e investidores também voltados com esse foco. Eu não sei se já deu meu tempo, acho que já, que Ju avisou ali. Obrigada, Mari. A gente explora um pouco mais e continua essa nossa conversa nas perguntas. Eu vou passar para a Sara contar o case da Inemontes e a Caravana Cerrado Empreendedor. Tudo bem? Prazer, agradecer a Vivian, a Fernanda aí, que a gente já conversou um pouco antes. Eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação e, enfim, eu sou coordenadora de inovação tecnológica aqui do Unimontes desde 2019 e a gente tem feito um trabalho de mudança dessa ideia do empreendedorismo e inovação. Então, vou contar um pouco para vocês o que a gente tem feito aqui e como que tem atuado, É importante explicar, porque eu acho que muita gente não conhece Montes Claros, então esse aqui é o nosso campus sede, a Unimontes é uma universidade com quase 60 anos de atuação, 56 cursos de graduação, 18 pós, 4 doutorados, tem mais de 11 mil alunos e 700 alunos, 11 mil alunos na graduação, 700 alunos na pós. Nós temos uma atuação, como vocês podem ver aí no gráfico, bem além do norte de Minas. Então, nós temos 13 Sara, campos. desculpa, acho que você não está no modo apresentação. Se você puder colocar no modo apresentação, fica com a tela cheia aqui pra gente. Tá, joia. Ok, melhorou? Ok? Então, nós temos 13 campos, Então, além do norte de Minas, nós temos Vale de Quitinhonha, Mucuri, acabamos atendendo também sul da Bahia, uma parte do Espírito Santo, e isso daí acaba que ixi, eu fiz alguma coisa aqui, mas tudo bem, tá meio colorido aí, mas vamos, eu não posso perder tempo.
acaba que nós atendemos, então, o que nós chamamos de territórios deprimidos, porque são regiões que têm um histórico de desenvolvimento bem aquém do nacional, né? E a universidade tem contribuído muito para isso. O que é o papel da coordenadoria? A gente está vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e dentro da coordenadoria tem a incubadora e o NIT, né? A incubadora, ela sempre primou por tentar fazer com que os nossos alunos ficassem aqui para resolver os problemas daqui, porque quando eu mudei para cá, o problema era assim, não tinham pessoas qualificadas. Então, a universidade, ela contribuiu muito para isso. Mas depois, como fazer com que essas pessoas ficassem e resolvessem os problemas locais? Como desenvolver o local com essa mão de obra qualificada? Aqui eu vou mostrar rapidamente uma evolução do que aconteceu com a gente. Nós começamos em 2009 com um professor que criou uma incubadora de forma virtual. Depois a gente passou a ter uma sede em 2012 e tem uma equipe que não é até hoje somente dedicada à incubadora, mas já temos uma equipe. Depois, em 2012, a gente passou até a sede, passamos depois a ser de base tecnológica e fazíamos editais bem específicos, às vezes só para engenharia, só para biotecnologia. Mas em 2017, no finalzinho, quando a gente foi selecionado para esse programa que a Vivian citou, né, de aceleração, de incubação e aceleração, mudou muito para a gente, porque até então ninguém da nossa equipe, olha que nós tínhamos pessoas de contábeis, economia, administração, ninguém tinha tido contato com a temática negócio de impacto. E para a gente foi literalmente um impacto, né? Então nós percebemos que era uma temática que tinha tudo a ver com o que a gente fazia, só que a gente não utilizava. E então, a partir desse processo, nós desenvolvemos um plano de ação, e nesse plano de ação nós começamos a falar disso aqui, por sensibilização e etc. O que acontece? Dentro do plano, nós desenvolvemos 2 grupos de ação, que é o Social Start, que era para atuar só em Montes Claros, e a Caravana Cerrado Empreendedor, que era para atuar nessa região toda que eu mostrei para vocês. Porque a gente foi conversando, fazendo levantamentos com as nossas observações de trabalhos da universidade, outras questões, e a gente percebeu que esse pessoal estava totalmente desassistido. E que havia muitos empreendimentos que tinham tanto impacto social como ambiental. Para isso, né, o que nós começamos a fazer? Primeiro, um trabalho dentro da incubadora, estudar o que é isso, o que é negócio de impacto, mudar os nossos documentos, os nossos editais, fazer com que os nossos cursos tivessem uma outra linguagem, enfim, a gente mudou tudo isso. E começamos a divulgar. E a gente levou um choque, porque percebemos que ninguém também conhecia e tinha um entendimento equivocado. Então, o que o pessoal falava? Mas isso é filantropia. Ou então tinha uma resistência de entender a ideia de negócio como se não fosse uma heresia você ter lucro, ter retorno, enfim. E aí o que a gente percebeu? Por mais que a gente explicasse, o nosso plano estava vinculado a um grupo na universidade que já atuava com cooperativas. E a gente levou um choque. Esse pessoal, assim, abominou a ideia de negócio de impacto, achava um absurdo. Então, a gente teve que remodelar o nosso plano. E, a partir daí, nós buscamos os mestrados e os doutorados. E foi uma surpresa, porque eles tinham uma mão de obra qualificada, casava com a mão de obra que já tinha da incubadora, e eles entenderam que era importante, sim, essa vivência. Bom, e aí a gente também percebeu que não podia ficar só dentro da universidade. Então, a gente chamou esse grupo do ecossistema, começamos a fazer todo o processo, divulgação e tal. E aí a gente focou no Cerrado Empreendedor de que maneira? Por que a ideia da caravana? A gente ir até esse pessoal que estava isolado, né? Dentro da área da abrangência da universidade e que eles já estivessem atuando, mesmo que muitas vezes não soubessem que atuassem com negócios de impacto. A gente começou a mapear, percebemos que nós tínhamos que mudar todo o nosso linguajar, o nosso material, porque eram pessoas de baixa escolaridade. E aí a gente começou a ter frutos, né? Primeiro o edital, a gente não atende só mais, a gente só atendia professores e alunos, agora a gente atende a comunidade como um todo. Dentro dos empreendimentos apoiados, né, a gente teve um grupo de artesanato em Diamantina, em Galheiros, então a gente teve apoio, assessoramento, cursos, a preparação para a indicação geográfica, e o pessoal da cooperativa do Mel, que tem todo um estudo, várias linhas sendo feitas para novos produtos que eles podem explorar. Eles não tinham sequer um mapeamento, assim, um perfil dos cooperados. É também um grupo novo, né? Eles se instituíram como cooperativa em 2016. Então, a gente foi ajudando esse pessoal a construir informações, dados, preparação, e isso daí tem contribuído muito. Então, a gente está começando, né?
nós ainda temos um chão longo, mas o que nós percebemos é que vale muito investir em negócio de impacto, mesmo que as pessoas não entendam. Então, a gente, em vez de ficar tentando convencer todo mundo, a gente quis abraçar os colegas entre os nossos muros e fora dos nossos muros que entenderam que o norte de Minas e toda essa área de abrangência é um território deprimido. Nós precisamos de desenvolver e as soluções estão aqui, com esses empreendimentos que já são negócios de impacto. Seria isso. Obrigada. Muito obrigada, Sara. Muito esclarecedora a sua apresentação. Vou pedir para você interromper o compartilhamento para conseguir todo mundo se enxergar e a gente começar o nosso debate. Se eu conseguir voltar aqui, tá ótimo. Deu a aí? gente vai Deu certo? Voltou, agora deu certo. Bem. Bom, gente, a gente está aqui aberto, então, o chat para vocês irem mandando as perguntas. Acho que enquanto vocês vão se preparando e levantando aí os temas que vocês têm interesse em conhecer um pouco mais, eu já queria fazer uma primeira rodada aqui com os negócios. Eu acho que foi muito legal a gente ouvir, acho que a gente tem aqui cenários e contextos muito diferentes e muito diversos. E a minha primeira pergunta, né, eu acho que todas as organizações elas tiveram que passar por uma série de adequações nos seus processos, algumas criaram iniciativas do zero, outras tiveram que incluir novas ferramentas, novas metodologias, novos conteúdos dentro dos programas já existentes, fazer alterações ali nos processos de certificação. Acho que tiveram uma série de mudanças. E essas mudanças exigiram que as organizações desenvolvessem novas competências que talvez elas não tinham para apoiar negócios de impacto. Então, a minha primeira pergunta para vocês é um pouco essa reflexão de quais competências vocês tiveram que desenvolver para apoiar negócios de impacto e qual foi o primeiro passo que vocês consideraram nessa trajetória como um passo mais relevante para que vocês pudessem implementar essas práticas. Bem, posso começar? Vai lá. Aqui na UFPA, a gente tem um contexto que é muito particular, eu acho, por a gente estar na Amazônia, né? E a Amazônia, bem, é o berço da discussão sobre sustentabilidade no Brasil, né? Movimento Chico Mendes ali, etc e tal, começou, né? Muita coisa surgiu a reboque dos movimentos ambientalistas aqui da Amazônia. Então, assim, a gente tem núcleos aqui que estudam sustentabilidade, que falam disso há 50 anos, perto ali da reunião de Estocolmo, do Clube de Roma, etc. O que acontece? Embora a gente tenha todo um ecossistema já em torno dessa questão socioambiental, muito forte mesmo, né? Núcleos reconhecidos, com doutorado nota 6 na CAPES, etc. e tal, interdisciplinares, que falam muito disso. Inserir essa agenda, né, casar essa agenda com a questão do empreendedorismo e da inovação, exigiu da gente um esforço muito grande, e que é um esforço que a gente é bem presente no Inove Mais, inclusive, que é um esforço de comunicação. Eu tenho muito na minha cabeça assim, que o Inove Mais ele é um desafio de inovação para os participantes e para a gente ele é um desafio de comunicação, de como se comunicar com cada uma das agendas paralelas que a gente tem da universidade, né? Como é que eu convenço a pessoa do serviço social, que entende muito de impacto social, de política pública de assistência social, a vir para perto da gente? Como é que eu convenço a pessoa do núcleo de meio ambiente, que entende muito de tecnologias, né, limpas ali, tecnologias sociais, de economia circular, a vir para perto da gente? Sem usar tanto administration, tanto bootcamp, hackathon e etc e tal, e design thinking, tanto termo gringo, entendeu? Ao mesmo tempo, sem me desconectar das engenharias, que são poderosas, né, na lapidação de tecnologia, na criação, enfim, de 1000 soluções. A gente tem 13 engenharias aqui. O UFPA, enfim, tem 53 mil alunos, né? A maior federal do Brasil, na atualidade, número de alunos. Então, assim, a gente vive num zoológico, né? É um ambiente muito diverso. E aí a gente precisa muito dessa capacidade. Eu acho que essa capacidade de comunicação, ela é muito presente para conseguir fazer essa conversão, né? E fazer com que todo o conhecimento científico, acadêmico, se alinhe com os nossos esforços da incubadora, da agência de inovação, de fomentar o empreendedorismo, né, e os negócios de impacto aqui. E assim, acho que a gente tem conseguido, em parte, os ganhadores das últimas edições do Inove são projetos que estão muito relacionados com projetos de iniciação científica, de PIBIC,
Então, se vê realmente o potencial que o conhecimento bem aplicado tem na conversão, né, de soluções socioambientais, mas tudo vem muito a reboque disso, dessa capacidade de se comunicar com o patrocinador. Alguém perguntou aqui no chat como é que se articula os prêmios? Passando pires, emitindo mais de 100 ofícios e mandando para a cidade inteira, mandando para fora de Belém, mandando para fora do Brasil, e quando consegue uma reunião, indo lá pedir dinheiro. E aí a gente vê muitas vezes que a gente não sabe pedir dinheiro. A gente não é treinado para isso na academia. Já teve lugar que eu fui que a pessoa falou assim, olha, a gente patrocina o Campeonato Paraense de Futebol, o Círio de Nazaré, aumente o valor desse seu pedido, porque esse valor aí não vão nem levar a sério. Vão achar que é um evento que não é sério. Mesmo sendo da UFPA, né, que é o terceiro maior orçamento do Estado, uma instituição gigante, que tem todo um brasão, um lastro, uma legitimidade. Então, assim, se eu tivesse que falar uma das várias competências, comunicação, sem dúvida, seria a mais fundamental. Obrigada, Zé Augusto. Mari? Em relação ao Porto, assim, a gente também meio que, o NGPD em si também já nasceu num contexto, né, de gerar impacto pelo território, desenvolvimento econômico, retenção de talentos também na área de tecnologia aqui, nas empresas aqui em Pernambuco. Mas em relação aos desafios, às competências que a gente, como equipe de Jump, também teve que adquirir, a gente considera também como muito crucial a participação, por exemplo, nos eventos do ICE desde 2018, participação em fóruns de impacto também que rolou nesse período, para se sido legal a troca para ambos os lados, porque a gente tem uma mão de obra qualificada, mas também oferta esses alunos outras possibilidades. Nós não temos orçamento próprio, né, por uma série de gás, não cabe aqui dizer. Então, trabalhar com parceria sempre foi que, a partir desse processo, a gente ampliou muito a ideia do que é parceria. E quando você falou da questão do primeiro passo, para a gente foi fundamental a participação na terceira rodada de Impacto da Amprotec, Sebrae e CE. Foi o que abriu a nossa mente e a gente percebe assim, como que a gente conseguiu já realmente sensibilizar e espalhar isso aqui. Por isso que nós percebemos que não era uma coisa que poderíamos ficar só dentro da universidade. A gente começou a mexer com os nossos outros colegas e atores que compõem o ecossistema. Aqui é um ecossistema que se encontra frequentemente, a gente tem atividades anuais, atividades semestrais, então a gente tem um bom convívio, isso ajudou muito também. Seria isso. Posso falar, Vivian? Posso contribuir um pouquinho? Pode sim, Yara. Só para complementar um pouquinho a fala do José Augusto, né, que ele deu muita ênfase na comunicação, e realmente é, sim, o grande desafio. E aí, assim, eu destacaria também, ainda dentro dessa comunicação, porque, assim, nós somos uma incubadora de base tecnológica, né? Então, você falar de negócios de impacto para o empreendedor social, muito fácil. E a gente tem que trabalhar, né, o empreendedor de base tecnológica para pensar, né, na geração de capital com propósito. Então, assim, a gente tem um grande desafio para a gente até chamou o ICE, nosso ponto de partida lá, quando a gente decidiu inserir na nossa estratégia de atuação o tema de negócios de impacto, sem descaracterizar a nossa atuação enquanto incubadora de base tecnológica, né, foi mostrar para as pessoas o que era negócio de impacto. Então, o nosso primeiro passo foi fazer um workshop, que o ICE deu todo o apoio. A gente, inclusive, foi o nosso primeiro workshop, acho que tinha um representante na nossa região, a grande maioria era de fora, o ICE conseguiu trazer gente do Rio, de São Paulo, que são pessoas mais familiarizadas com o tema, né? E aí hoje a gente já vê que a Amazônia está mudando. Então a gente já vê o PPA, a gente já vê várias outras iniciativas no ecossistema. Mas só reforçando, um dos nossos grandes desafios é esse, é trabalhar o empreendedor, né, de base tecnológica para pensar essa questão do capital com propósito. E aí por isso que a gente pensou no Inove Mais, porque a gente vai trazer o aluno, que é aquele aluno, como o José Augusto falou, de iniciação científica, então ele já vai começar a pensar um produto a partir
de um problema social ou ambiental. É mais ou menos isso. Tá? Muito bom, Yara. Já ia aproveitar, então, o seu comentário para jogar a bola para a Sara e para a Mariana, que temos uma pergunta aqui que chegou no chat, bem nessa linha mesmo, desses desafios da gente unir a discussão de impacto especialmente olhando para negócios de base tecnológica, como que a gente faz essa conversa entre geração de impacto social ambiental e tecnologia ou negócio de base tecnológica. Eu queria que Mari e Sara comentassem, Mari e Sara comentassem um pouquinho como que foi na experiência delas essa relação. Eu acredito que um passo muito fundamental, principalmente para os modos de incubadora que a gente tem lá no ponto, sabe? A gente tem muito... O primeiro assim, que a gente oferece são as conexões que a gente gera entre os próprios empreendedores, entre as próprias pessoas que estão lá participando do programa. Então, a partir do momento que a gente teve a iniciativa também de pensar numa maior diversidade para dentro dessa turma, para dentro desse grupo de empreendedores que a gente abriga dentro do programa, porque afinal de contas a gente está mexendo com inovação, está mexendo com tecnologia, mas quem é que está fazendo essa inovação e essa tecnologia? Né? Quem é que está tentando resolver esses problemas que a gente vê de tão perto, lá no Recife, enfim. Então, a gente começou a pensar muito nisso e foi o estímulo maior realmente a gente abrir mais turmas voltadas para empreendedoras mulheres, mas pensar também em programas nos programas que abarquem mais também pessoas de renda familiar com um salário menos que 2 salários mínimos. Então, eu acho que esse ponto da diversidade, a interação entre os empreendedores que existem dentro do programa é um fator muito crucial. Então, inevitavelmente, é o ponto primeiro assim, de sensibilização. Acho que no momento que um cara da tecnologia, um cara que está desenvolvendo uma empresa de Bitcoin, está interagindo com o cara que está ali também desenvolvendo um empreendimento de moda e representatividade, sabe? Inevitavelmente, essas pessoas vão conversar e vão ficar sensíveis a essas questões de impacto. Fora isso, o desafio também de tocar nas temáticas de impacto de uma forma abrangente, de tocar e de fazer a metodologia de monitoramento e avaliação das startups no eixo impacto de uma forma abrangente também. Então, a gente começa desde até que ponto a empresa está entendendo o seu impacto na sociedade, né? Assim, que a gente acredita muito que existem impactos tanto positivos quanto negativos que um negócio pode gerar, né? Enfim, mas parte muito assim dessa transversalidade, desse entendimento mais básico, assim, até porque a gente trabalha muito com empreendedores no nível de vários níveis de maturidade, mas principalmente nos programas de Mind Business e incubação, são empreendedores de estágios mais iniciais. Então, é muito essa base assim que a gente quer dar, porque às vezes não é naquele negócio que eles dão certo primeiro, às vezes não é no segundo, não é no terceiro, mas que aquele conhecimento agregue de alguma forma, né? A gente entende que hoje nosso principal propósito ali está em acelerar essa maturidade do empreendedor em si, e que isso inevitavelmente vai gerar uma aceleração dos negócios, mas o nosso foco está principalmente nas pessoas que estão ali envolvidas. Então, essa sensibilização parte muito disso, tanto de capacitação, quanto também das conexões que são geradas ali dentro. Claro, qualquer dúvida vocês falam também. Então, no nosso caso, assim, a Caravana Cerrado Empreendedor, ela não tem esse perfil, né? Então, justamente a gente está apoiando esses empreendimentos que já são negócio de impacto, como eu disse, às vezes nem sabe que são, mas são pessoas já com uma série de dificuldades. Mas quando a gente mudou o edital, porque, né, aí é outro processo, o nosso edital, ele passou a fazer uma coisa, por exemplo, nós damos cursos antes da pessoa poder chegar até a banca, ela obrigatoriamente tem que fazer cursos. Por exemplo, curso Canvas, curso Pitch, e a gente obrigou também a ter essa parte sobre negócio de impacto. E nós percebemos uma mudança muito grande. Às vezes o projeto vinha de uma maneira e aí a partir do curso dessa qualificação mudava. As pessoas começavam, poxa, eu nunca tinha pensado nisso.
Uma coisa que a gente já colheu de frutos também, nós, né, temos aí o pessoal da Biotech, que tem nota 6, o pessoal foi também da Ciências da Saúde, que até então não tinha contato com a gente, passou a ter, depois que nós já mandamos o projeto, que foi feito todo o processo, eles têm nota 7, e aí chegaram para a gente e falaram, olha, a gente quer que os nossos alunos comecem a pensar nisso. E aí você vê um grupo que nos procurou semana passada que querem resolver a questão da leishmaniose, que é uma coisa muito grave. Tem um produto, eles querem desenvolver. Então, assim, quando que a gente ia imaginar que o pessoal da saúde ia passar a ter essa preocupação? Então, isso vem muito dessas questões. Então, a qualificação que a gente passou a fazer, mas eu acho que principalmente discutir um assunto que não era discutido. Então, a gente já conseguiu sensibilizar esses atores e a gente está começando a colher esses frutos. Então, eu acho que no nosso caso foi muito mais isso. Então, assim, não vejo o conflito, apesar de que nós temos negócios que realmente não têm nenhuma base de impacto, mas passamos a atrair outros. Legal, Sara. A gente está entrando nos minutos finais, mas a gente tem uma pergunta aqui muito interessante a respeito, falando ainda um pouco sobre essa questão da linguagem e da comunicação, né? Eu acho que foi um ponto que foi bem interessante aqui da nossa conversa hoje, que a gente passou algumas discussões aqui falando muito desse convencimento ou dessa mudança nas nossas narrativas, na nossa forma de se posicionar e da nossa forma de comunicar e mobilizar as pessoas para a temática dos negócios de impacto. A pergunta do Leonardo Cadorim é assim, que ele gostaria que a gente comentasse um pouco sobre essas dificuldades de se falar sobre negócios de impacto, especialmente para as pessoas que são mais resistentes ao tema. Quais são os argumentos que elas usavam e quais são os argumentos que vocês têm usado? Eu acho que essa é uma pergunta que pode ajudar aqui outras aceleradoras e incubadoras que estão também nesse momento, né, de readequação e de mobilização e de sensibilização de outros públicos. Eu já vou pedir para vocês fazerem quase que com uma fala de fechamento, aquelas pessoas que querem incluir 10 mil perguntas em uma só, fazer já com uma fala de fechamento para a gente encerrar essa nossa rodada. E as perguntas que não forem respondidas, depois a gente pode compartilhar com vocês e fazer uma rodada por e-mail. Eu acho que eu falei um pouco dessa questão da comunicação. Bem, uma coisa para a gente que é um exercício frequente é a questão de procurar os primeiros pontos de contato, né? Então, cada terreno que a gente pisa, a gente sempre tenta ver quem dali já tem uma aderência, né, com o que a gente quer trazer, com o que a gente quer falar. E isso tem ajudado, isso também fez com que a gente adentrasse na área de saúde, né, conseguindo inserir disciplinas em curso de graduação de medicina, por exemplo. Não é negócio de impacto, é empreendedorismo, mas já é um grande avanço, porque lá no meio da disciplina a gente trabalha negócios sociais na área de saúde, no curso de medicina, dentro da disciplina de empreendedorismo, porque a gente conseguiu descobrir um professor, né? Enfim, então assim, acho que é buscar muito pontos de contato, flexibilizar essa linguagem, dependendo de onde você pisa, você tem que chamar de um jeito. Tem horas que é bom não falar a palavra negócio, por exemplo, né? E falar de protagonismo, né, estudantil, falar de fazer a coisa acontecer, não fala na palavra negócio, porque às vezes não ajuda, né? Então, assim, acho que ter um linguajar meio camaleão, buscar pontos de contato é fundamental. E fazer muita coisa. Por exemplo, a gente apresentou o Inove aqui, mas o Inove ele é uma iniciativa, né, a partir da qual gravitam acho que umas 10 ao redor, né? Iniciativas menores, mais pontuais, que não são com um mês de duração, mas que vão levando essa palavra de pouquinho a pouquinho. Eu acho que é como funciona na propaganda. A repetição também ela tem um potencial, né? Ela tem um papel muito importante no êxito de uma comunicação. Então, acho que para a gente foi isso. Muito obrigado aí pela companhia de todos. Em relação à incubadora lá, né, eu acho que uma coisa que ajudou muito foi instituir esse eixo impacto realmente transversal. Assim, é um eixo agora pelo qual a gente tanto oferece as qualificações para todas as startups que estão no programa e não tem uma distinção, quanto também é um eixo pelo qual a galera está sendo avaliada e está sendo monitorada de certa maneira em vários níveis. Assim, claro, nem todo mundo consegue chegar ao nível de estabelecer e ser uma startup de impacto, mas a gente acredita que todo negócio que pode estar lá em potencial pode ser um negócio de impacto. Então, essa transversalidade no eixo está ajudando muito a gente sensibilizar a galera que
talvez não necessariamente uma familiaridade, uma sensibilidade em relação ao eixo. E outra coisa que desde o início também, workshops como a gente promove nos nossos primeiros módulos, workshops de propósito, sobre a construção do propósito, sobre a importância da motivação, né, da existência, tanto motivações pessoais quanto da motivação e propósito, da razão de existir da empresa. A gente sempre joga esses workshops de um formato muito para a galera se questionar, sabe? De forma prática também construir seu propósito, mas também questionar as razões de existência. Eu acho que quando a gente começa a pensar, quando todo empreendedor começa a pensar nisso, começa a pensar muito em contexto, começa a pensar muito em razões de se existir. Então, logo em seguida, logo mais ali na frente do período de incubação, ele vê um workshop sobre ODS, o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sabe? Então, são coisas que a gente vai aos poucos plantando aquela semente ali e não necessariamente, claro, todo mundo vai se desenvolver como um negócio de impacto. A gente sabe que tem startups que não são de impacto, mas o empreendedor em si está sensibilizado para o assunto e, enfim, num outro negócio, num negócio futuro, as coisas podem, esses conhecimentos podem contribuir de certa forma, sabe? Acho que o papel da gente principal é esse papel de fomento. Eu acho fundamental isso que a Mariana está falando, né? Acho que a gente tem que estar ali, né, Mari, cutucando e puxando a coisa. Com relação, eu esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta, me desculpe, mas assim, eu vou te ser muito sincera. A gente usou a seguinte tática.